Estamos ao vivo. Olá, Luluca. Ouvindo bem, Lu? Tá me ouvindo bem? Tá. Acho que eu vou pôr... Deixa eu pôr aqui o... Olá, gente. Boa noite. Deixa só eu fixar aqui o comentário. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa live é sobre bioconstrução. Boa noite todo mundo. Obrigada a todos que estão entrando. Olá, Kim. Boa noite. Boa noite, Isabela. Olá, galera. Todo mundo me ouvindo bem? Podem me dar esse feedback aí, por favor? Pra eu saber se tá tudo ok. Galera toda aí. Boa noite, Kim. Olá, gente. Obrigada. Ouvindo bem, né? Ótimo. E aí, me contem como vocês estão. Hoje nós vamos falar sobre bioconstrução. Letícia Grapp vai falar da vasta experiência dela na bioconstrução pra gente. Certo? Oi, Rei. Boa noite. Vamos esperar a nossa palestrante. Não tá aqui ainda. Vamos esperar. Olá, Jéssica, Fábio. Oi! Boa noite. Boa noite, Bu. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Gente, vamos começar nossa live tão esperada, tão divulgada. Letícia, pra quem não sabe, é minha prima, tá, gente? Tá, gente? Então, não se assustem que a gente vai falar como se a gente estivesse aqui em casa conversando. Vamos começar nossa live, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre bioconstrução, certo? Então, Leti vai falar um pouco pra gente, primeiro do conceito, né? Porque muita gente, claro que a gente já consegue ter uma noção, mas o conceito formado mesmo, que seria a bioconstrução. Boa noite, gente, todo mundo que está entrando. Obrigada. Pode falar, Leti. E primeiro eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer. Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Bom, me chamo Letícia, trabalho com bioconstrução já tem um tempo, mas pouco, perto do que eu desejo seguir. Em 2016 eu comecei a me envolver com bioconstrução. Comecei com voluntariados e cursos. Sim. E depois profissionalmente, né, trabalhando com bioconstrução. Eu sou concluinte do curso de arquitetura e desde então a bioconstrução tem sido muito importante na minha vida, né? Como princípio, como trabalho, como princípio de vida, assim. Sim. Aprendizado, né? Tanto Constantes aprendizados. Pessoal, né? Sim. Sim. E um pouco, você pediu para eu falar um pouco, né, do que seria bioconstrução. Isso. Bom, bioconstruções são construções que utilizam materiais naturais, principalmente, que visam utilizar o máximo de materiais naturais, né? Claro que existem materiais que são industrializados, né? Sim, mas principalmente materiais naturais.
Então, terra, madeira, bambu, pedra, palha, enfim, várias Sim. são as opções, a depender do que se vai fazer, né? De Uhum. qual elemento construtivo você vai utilizar. Sim, sim. Você escolhe o material que você precisa, né? Uhum. Então, são construções que visam gerar um baixo impacto ambiental, né? E um baixo impacto principalmente um baixo impacto ambiental, né? Sim, Então, a sim. partir do momento que você utiliza recursos locais, por exemplo, a terra local do próprio terreno ou de terrenos Sim, vizinhos, sim. você está minimizando os impactos ambientais. Ambientais, com certeza. Então, essa é uma das questões assim das bioconstruções. A gente tem muitas construções históricas que utilizam, né, materiais naturais, terra, pedra, Uhum. e que Sim. elas existem até hoje. Até hoje. Então são construções duráveis também, né? Você pode ter construções de terra, de madeira, de pedra que durem séculos. Os nossos centros históricos estão repletos de construções que utilizaram materiais naturais, né? Sim. Então, são construções que elas podem durar muito, depender do cuidado que você tenha com a construção, como qualquer outra construção, seja Isso com que eu ia materiais falar. industrializados ou Isso. não. Qualquer situação, você tem que ter uma manutenção, senão, ao longo do tempo, né, ela se desgasta. Sim, Exatamente. você falou de materiais, então especifica um pouquinho mais para a gente, para o pessoal conhecer quais materiais, claro que são vastos os materiais utilizados, mas o que você mais trabalha no seu dia a dia, nas obras que você participa, quais são os materiais mais utilizados? Principalmente a terra. Sim, Principalmente a terra. sim, A terra, o Gunther Weimer, que é um autor que escreve sobre a arquitetura popular brasileira, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: 4/5 da história do nosso país, a terra foi o principal material de construção. E não sim, só no nosso país, mas na história da humanidade, né? Então a terra, ela historicamente é um dos principais materiais de construção, né? E sim. com o tempo, com a inserção de materiais industrializados, algumas tradições, algumas técnicas foram sendo não esquecidas, Esquecidas? mas eu diria que substituídas a depender do ponto de vista, mas eu Sim, acredito que o retorno às técnicas construtivas com terra não seja, não é algo assim, um saudosismo, nem também um retrocesso. Mas a sim, ideia, o princípio da bioconstrução é você aliar técnicas que são antigas, né, sim. com técnicas que são novas também. Uhum, Então, essa que é a beleza assim da coisa, assim, que você sim. pode construir de uma maneira extremamente simples, caso você Uhum. não tenha recursos para, por exemplo, não sei, alugar uma betoneira Sim, ou utilizar furadeira, instrumentos que a gente tem hoje em dia, sim, né? na construção. Ferramentas na construção, exatamente. Mas você pode também construir de maneira super tecnológica com a terra. Né? Então a gente tem várias cidades grandes hoje, megalópolis, que têm construções contemporâneas que utilizam a terra. Então esse o grande, assim, essa para mim é um dos pontos assim bonitos assim da Sim, construção, sim, da bioconstrução ou enfim, quaisquer que seja o termo que se escolha para denominar as construções com materiais naturais. Mas eu vou utilizar bioconstrução aqui, mas enfim, como se queira denominar. Mas sim, assim, esse que eu acho que é uma das belezas assim da bioconstrução é justamente essa. Você pode ter mega maquinário para poder construir com terra, com bambu, com sim, sim. madeira, mas você também pode construir simplesmente, né? Com adobe, com taipa. Uhum, uhum. Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Das técnicas. Exato. Isso. Certo. E sempre lembrando que a bioconstrução é uma opção, né? É uma opção de técnica construtiva. É claro que hoje em dia o que está, né, mais em alta é o tradicional, que é a construção tradicional. Mas a gente aqui não está querendo puxar para o lado da bioconstrução. A gente está querendo mostrar que é uma Sim, opção. exato. É um caminho.
É um É um caminho. caminho. É um É um caminho. caminho como vários, né? Cabe a E cada um a depender da sua possibilidade necessidade também. também. E Possibilidade. necessidade. Isso. Exatamente. Na Então, verdade, fale. Não conclua. Não, na verdade, o que eu estava querendo dizer é difundir, né? Porque não é muito se falado da bio, pelo menos eu digo por mim. Eu não conhecia até você trabalhar com bioconstrução. Então, por isso Sim. que me chamou a atenção de trazer para o pessoal aqui, para eles também conhecerem, que é uma Uhum. técnica, apesar de milenar e de que já foi utilizado anteriormente, hoje em dia a gente não vê muito. Pelo menos Sim. eu, na minha ignorância, né? Que por isso que a gente está aqui para bater o papo, eu não vejo Sim. muito se falar. Claro que também não está Sim. no meu âmbito profissional, talvez seja por isso que eu não veja tanto. Mas é para Sim. mostrar para o pessoal que ela existe e que ela é possível de se fazer sim, e com técnicas rápidas não, técnicas fáceis de se fazer, né? E materiais Sim. acessíveis. Não é isso, prima? Exatamente. Exatamente. Esse eu acho que é o grande lance, assim. Eu agradeço também você ter me chamado, porque eu acho que tá tá tão habitual a se construir com bloco, com cimento, com argamassa, que muitas vezes a gente esquece, né? A depender do contexto Sim, que se viva, a gente esquece dessas possibilidades que sempre existiram, né? E sim, foi sim. como você falou, são caminhos. Cabe a cada um escolher, depender da realidade, do contexto que Isso, se vive. Então, acho bacana a gente dialogar sobre isso, né? sim, Para mostrar para quem não está por dentro desse assunto essas possibilidades. isso. É tanto que eu até já tinha postado uma vez aqui um post sobre, né, bioconstrução, você me mandou umas fotos Sim, para uhum, justamente dar uma difundida nesse assunto. sim. Leti, conte pra gente aí, então, essas técnicas construtivas, que eu acho que tá todo mundo aí na curiosidade, para saber como são as técnicas construtivas Sim, da bioconstrução. pronto. A gente vai conseguir passar foto? Vamos sim. Se Você vai quiser, mostrar? eu já coloco agora. Quer que eu coloque alguma para você ir falando? Não sei, acho que é interessante, né? Mostrar as imagens e a gente falando Pronto, das técnicas das imagens. Não sei. pronto. O que Posso que você pôr? acha? Pode, né? Você Uhum. que manda aqui hoje. Eu não mando em nada. Peraí. Pronto. Deixa eu ver qual que a gente pode pôr. Acho que a gente pode pôr essa? Você acha o quê? Sim, legal. Pronto. Ou Essa... Oi? quer pôr naquela ordem que a gente separou? É melhor para você? Pode ser também. Acho que já criou o raciocínio Pronto. das Então, fotos. começamos com essa, né? Explica para o pessoal aí o que foi feito nessa construção. Essa tinha sido a primeira? Acho que foi, né? Não, não. A Não. primeira foi antes de estar finalizada. Meu Deus, será que sumiram as fotos aqui? Sumiram várias fotos aqui. Vamos com o que a gente tem aqui, porque não está Pronto. aparecendo tudo, certo? Então, Certo. vamos começar com aquela que eu falei mesmo, né? Tá Pode bom. ser. Essa imagem é do projeto Morada dos Saberes, Sim. que é aqui em Lençóis, a gente está aqui agora construindo. Ah, pronto. Essa é a obra que você está agora, né? Isso, Ótimo. exatamente. É um projeto desenvolvido por mim e por Daniel Marostegan. Isso daqui, bom, essa imagem, na realidade, a ideia é mostrar algumas técnicas construtivas, né? Claramente Sim. o espaço ainda não está finalizado e não dá para ter uma noção de Sim. como é o espaço, mas eu selecionei essa foto para mostrar o esqueleto, digamos assim, dessa construção, né? Então a gente tem Sim. aqui do lado esquerdo tijolinhos, que são Sim. BTCs, blocos de terra compactado, Ah, que consiste em uma forma que você prensa a terra, né? Tem uma pequena porcentagem de cimento. Então é isso, assim, as bioconstruções, você tem também materiais industrializados, assim, não é você negar que existam esses sim. produtos e não utilizar. Você pode não utilizar se você não quiser, mas também utilizá-los, se você escolher utilizar com sabedoria, assim, né? Uhum. Esse equilíbrio que eu acho que é importante a gente dialogar, assim. Buscar Sim. utilizar os materiais com sabedoria mesmo, né?
Mas então, os BTCs, né, que são os blocos de terra compactados, eles são esses tijolinhos aqui do lado. Eu separei uma foto mostrando como eles são. Não sei se a gente vai conseguir passar. Mas eles têm uns furos dentro que facilitam a passagem da tubulação hidráulica. Então, ele é bem racionalizado, é bem interessante. Me corrija se eu estiver errada. É essa? Essa, exatamente. Massa. Essa, exatamente. Pronto, vou voltar. Então, esses furos a gente pode passar a tubulação hidráulica, a tubulação elétrica, e a gente também pode passar a parte estrutural. Então, ele é bem interessante, essa técnica, porque ela pode ser estrutural também. Então, nesse caso, a estrutura do banheiro, né? A gente optou por fazer uma torre de BTC para poder... como é que eu posso dizer? Facilitar, porque é a torre hidráulica, né? Então, a gente optou fazer por BTC nesse sentido. Não precisaria, a gente poderia optar outra, foi o que foi desse projeto. Aí, aqui do lado, vocês podem ver que tem uma trama de madeira, né? Essa trama é a divisória entre o banheiro e o quarto, e onde recebe uma taipa, né? A técnica da taipa. E essa taipa, ela é diferente, um pouco diferente das taipas populares aqui no Brasil, porque a gente reduziu a espessura. Geralmente as taipas têm entre 15 e 20 centímetros de espessura. Nessa taipa a gente utilizou menos. Então, foi uma experiência interessante. Mas teve algum objetivo específico ou foi? Otimizar o espaço, porque era um corredor pequeno que a gente quis fazer fininho. É inspirada na taipa japonesa, né? A taipa japonesa, que também no Japão, nossos irmãos japoneses também têm a taipa popular deles e que eles sentem muito orgulho, né? É uma técnica milenar. Enfim, inspirada porque não é exatamente igual, né? Existem vários detalhes que fazem com que torne a taipa japonesa única. Mas o que faz a inspiração da taipa japonesa pra gente foi a espessura da parede. E bom, aqui do lado direito tem essas linhas horizontais que são as fiadas do hiperadobe, né? Então, o hiperadobe, para quem não sabe, é uma técnica recente. É uma técnica desenvolvida por Nader Khalili, que é um iraniano que desenvolveu essa técnica. Foi um concurso da NASA. Ele desenvolveu, na realidade, o superadobe. O hiperadobe deriva do superadobe. Eu não vou entrar nesse detalhe para não ficar demais de informação, mas quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais sobre. Mas, enfim... Essa parede da direita é o hiperadobe, né? Eu mandei para você umas fotos da construção, talvez seja interessante mostrar o processo construtivo do hiperadobe. O hiperadobe é muito legal porque ele é estrutural, né? Sim. Conta pra gente o que é o hiperadobe, só pra galera entender, pra eu entender também. Certo. Do que é o hiperadobe... Sim. O hiperadobe, ele consiste em terra ensacada e compactada. São paredes grossas de 40 centímetros ou até mais, a depender do saco que for utilizado. Esses sacos, eles já vendem prontos, assim. Você pode comprar uma bobina grande que vem com esse saco todo. Então, já existe essa produção desses sacos. E você vai preenchendo com terra, uma terra que não seja muito argilosa. Se diz na literatura 70% arenosa, entre 70% parte de areia e 30% argila. Não é a terra não está em estado úmido, muito úmido, ela está meio farofada, assim, não é muito molhada. Você vai preenchendo com terra e vai compactando. Então, essa compactação que é muito importante, você vai batendo na terra. E é impressionante porque depois de você... Júlia perguntando, já te respondo, Ju. Você vai batendo, compactando, né, os sacos e ele fica muito forte, ele fica muito duro, parece uma estrutura... Ele vai criando resistência, né? Muito resistente.
E aí isso permite que você possa fazer uma laje, inclusive, em cima dele. Construir, claro, Sim. tudo, né, assim, tudo exige atenção, cuidado, um projeto. Não é para ser feito de qualquer maneira. Como qualquer outra técnica, é preciso ter atenção, né? Sim. Mas é possível, uma norma, sim. Né? Oi? Eu tava precisando ter uma norma, se eu não me engano, saiu esse ano ou ano passado, das Sim. técnicas de HiperAdobe. Era Saiu Adobe. Trazer. Saiu Adobe? a norma de Adobe, exato. Não foi? Adobe. HiperAdobe ainda não, mas quem sabe um dia. Eu estava pesquisando sobre alvenaria e eu vi a norma sobre... Aí eu achei até coincidência com a live. Sim, é maravilhosa. Essa notícia é maravilhosa, a notícia da normatização do Adobe. Porque eu acredito que seja importante para viabilizar, por exemplo, financiamentos, né? De bancos, né? Empréstimos. Esses empréstimos, na maioria das vezes, você precisa ter que sejam técnicas normatizadas. E, em sua maioria, as técnicas normatizadas são técnicas que envolvem materiais industrializados. Então, técnicas construtivas... Isso. As técnicas construtivas de terra, a gente tem algumas técnicas de solo-cimento, né? Na parte de fundação. Sim. Mas na parte de... norma, né? Tem a norma também, já é normatizado. Já é normatizado. O BTC, ele é normatizado. Ele é uma das primeiras técnicas construtivas com terra que é normatizada. Massa. E agora a gente tem o Adobe, que é uma vitória. Eu acho que foi um passo muito importante assim, para as construções com terra no Brasil. Um avanço, com certeza. Leti, eu queria ver se eu achava a foto do apiloamento, mas eu acho que não veio. Porque é isso que você queria mostrar, né? Não é? Esse é bom isso. Também. Esse é interessante. Esse é o processo de preenchimento dos sacos, né? Esse é Marcos Botelho, ele é o engenheiro responsável Ele tá por essa etapa construtiva. Tá online. E, bom, esse é o preenchimento. Eu às vezes me confundo aqui olhando os comentários. Boa noite para quem entrou agora. Boa noite, gente. É que ela tá tão empolgada que eu não tô dando boa noite. Todo mundo que entrou e falou, muito obrigada, gente. Continue. Pois tinha uma pergunta aqui que é a pergunta de Júlia. Ela perguntou se pode construir qualquer estrutura com HiperAdobe. Pode-se construir muita coisa com HiperAdobe. Eu não sei qualquer estrutura, assim... Paredes estruturais, você pode fazer paredes estruturais com HiperAdobe, né? Sim. Sem precisar de fazer pilar e viga. Então, isso é interessante, né? Essa possibilidade. É como uma alvenaria estrutural, que você não precisaria de pilar e viga, né? Exatamente. Só que com essa opção você faz com terra, compactada. Sim. Assim, a gente no Morada dos Saberes, a gente colocou cintas, colocou uma cinta de amarração em cima, por questões de segurança. Sim. E colocamos vergas também, né? Que é importante ter a verga em cima das janelas. Sim. Mas de resto a estrutura é de terra, né? A estrutura das paredes. E bom, nessa foto vocês veem a terra sendo colocada dentro desse baldezinho que tem um saco embaixo, né? Então, é esse processo das pessoas irem colocando a terra, vai colocando terra, vai enchendo os sacos e vai compactando os sacos. Né? Sim, massa. Mas no caso, Léo, tem algum peneiramento, algo assim? Não, né? Porque tá jogando e tem um outro dentro do saco, não é nada... Sim. Então, depende do estado da terra, né? Cada local é um local. Não existe uma regra específica, fixa, estática. Essa terra específica a gente não peneirou, porque ela, do jeito que ela tava quase perfeita já. A gente
pouco precisou mexer nela. Mas a depender do local que você esteja, se tiver muitos pedaços grandes, né, ou pedras, pedregulhos, é importante que seja peneirado. Isso. Conta pra gente como é essa compactação. Então, a compactação, Fernanda também faz parte, está fazendo parte agora do processo de construção, da bioconstrutora. O processo de compactação, bom, a gente tem um pilão. Eu não sei se você não achou a foto, né? Não entendi porque não apareceu. A gente tem um pilão, né? Que é um equipamento simples, que é um pedaço pesado de madeira. E um tronco onde você segura e vai batendo com força. Isso. Exatamente, vai batendo, né? É esse o movimento. Então você vai andando e vai compactando a fiada de terra, a parede de terra. Poxa, não entendi. Sim, Júlia falou algo muito interessante, que é muito importante. O interessante da bioconstrução é a produção do próprio material. Sim. Exatamente isso, assim. O grande lance da bioconstrução é que ao invés de... Não ao invés, você compra muita coisa. Existem muitas coisas que precisam ser compradas. Claro. Mas você produz muita coisa também, a partir de materiais naturais. Então é justamente isso, Ju. Você acertou em cheio com o que você falou, que é bem isso mesmo. O reboco, por exemplo, a gente está no processo de finalização do reboco grosso dessas paredes e a gente produzindo o reboco, né? Cortando palha, peneirando areia, peneirando terra, misturando, fazendo um creme disso tudo. E, enfim, é uma alquimia, porque você tem que ir dosando, né? Não, a terra tá muito arenosa, não, tá muito argilosa. Não, vai sentindo, vai tocando, né? Porque a terra, ela não é um material padronizado de construção. Você não vai na loja e compra a terra. Saco que tá todo certinho lá, que nem vários outros materiais, né? Que é interessante também você ter materiais padronizados. Mas a terra não é padronizada. Cada local tem uma terra e uma especificidade de terra, né? Uma terra mais argilosa, uma terra mais arenosa, com bastante silt. Enfim, você vai sentindo a terra e vai adicionando o que for necessário para ela ficar estável e se tornar, enfim, um material de construção. Isabela está perguntando se o curso Namorada dos Saberes vai rolar mesmo. Assim que tudo se melhorar, né? Nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia. Quando isso tudo se estabilizar e for seguro para todos e todas, sim, vamos ter um curso, sim. Massa, Isabela. Que bom que você está interessada. Massa, Leite. Júlia perguntou aí se poderíamos fazer qualquer estrutura, né? Qualquer edificação com hiperadobe. Não foi isso que foi perguntado? Foi. Então, conta pra gente, já que você introduziu as vantagens. Me conta quais são as vantagens da bioconstrução. Sim. Inclusive, o Kim introduziu mais ou menos isso daí. Ele falou as paredes respiram. Exatamente isso. Essa é uma das vantagens da bioconstrução, que são construções que proporcionam ambientes saudáveis. Então, o fato das paredes respirarem é um dos pontos, né? Sim. O que acontece? O respirar, a gente fica assim, como assim respirar? Na realidade, elas permitem que a umidade chegue num ponto perfeito, ideal para a nossa saúde, né? Sim. Tem um estudo do Gernot Mink, que é um dos maiores estudiosos com terra que a gente tem na atualidade. Ele tem um estudo muito extenso de construções com terra. Ele é um alemão que há décadas estuda os efeitos das construções com terra no laboratório de construções experimentais na Alemanha. E ele diz o seguinte, que as paredes de terra são higroscopia, que o Botelho está falando.
paredes de terra têm a maior possibilidade de absorver e liberar umidade. Uhum. Então, para a nossa saúde, o ideal é que o índice de umidade do ambiente esteja entre 40% e 70% de umidade. Uhum. Menos do que 40% é ruim para a nossa respiração, para o nosso sistema respiratório. A gente pode, inclusive, acarretar, problemas de pulmão, enfim, vários outros problemas. Umidade acima de 70% pode proporcionar bactérias, fungos, proliferação de vários seres que a gente não deseja na nossa casa. Então, esse índice ideal de 40% a 70%, as paredes de terra elas conseguem manter esse índice. Isso é muito bom para a nossa saúde, né? Várias pessoas, muitas vezes, têm problemas respiratórios porque a própria casa não está preparada para os seus moradores, né? Uhum. Então, é uma questão de saúde também, né? Além disso, além da questão da... O Fernando está perguntando como funciona em regiões muito úmidas. As paredes de terra conseguem regular a umidade também em regiões muito úmidas, né? Porque é o lance da respiração, né? Ela absorve e libera, absorve e libera. Massa. Que mais de vantagens? As paredes de terra são excelentes reguladores térmicos. Sim. Então, por ter uma massa térmica, uma massa muito grande, paredes de terra também são grossas geralmente, isso também contribui para que os ambientes internos das construções em terra sejam mais agradáveis, né? Então, se o lugar é quente de dia e frio de noite, ela vai absorver o calor e só vai liberar de noite, né? Quando estiver um pouco mais frio. Se o ambiente for quente, ela vai absorver esse calor e vai liberar bem aos poucos, minimizando os impactos do calor no espaço. Então, ambientes feitos de terra geralmente são mais confortáveis termicamente. Certo, Leti. Rapidinho. A Alana é minha amiga, perguntou em relação ao custo-benefício. A gente vai falar já, né? Do custo-benefício da bioconstrução. Mas continue, só para não deixar ela sem resposta. A gente está acabando falando um pouco, né? Sobre os benefícios, né? Isso faz parte. Por mais que a gente não veja, isso colabora para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para nossa vida. Então, querendo ou não, também é um benefício, né? Sim. Outro benefício é o baixo impacto, né, que se gera ao construir, né? Então, se você pega um material do próprio local, isso é baixo impacto também, né? Sim, com certeza. Que mais? Para mim, são várias vantagens. Vamos pensar em outra. Não libera materiais tóxicos, né? Ao longo da vida da construção. Isso daí é muito importante também, né? Algumas tintas, a depender da escolha que será feita, da tinta que você vai pintar na sua casa, ela pode liberar gases tóxicos e danosos para a saúde. Eu acho que... Valete, fale, mas você falou de tinta, eu vou botar a tinta no fundo. Porque você, se quiser, já pode falar. Pronto, ótimo. A Luana falou... Oi? Sim. A foto da tinta salvou, pelo menos. Pronto. Você tem a foto da pintura? Do processo da pintura? É melhor, né? Pronto. Pode ser as duas também, a gente fala das duas. Luana falou, só me lembro da casinha dos meus bisavós. Que massa. Essa lembrança afetiva que é bacana também, assim. Que é um movimento que está novo relativamente. A bioconstrução é um movimento recente, digamos. Sim. Mas tá na memória afetiva de muita gente, né? E... Fábio também falou, aqui. né? Fábio Verdade, falou morei por 10 anos em uma casa muito forte e confortável. Exatamente. Que massa, Fábio. Obrigada por compartilhar seu relato. Bom, essa imagem, a gente falou, né, das tintas. Essa imagem é de um mural que a gente fez em Saramandaia, que é um bairro de Salvador. Foi organizado por um grupo de pesquisa da UFBA.
Uhum. E a gente fez uma oficina que foi organizada por esse grupo, que teve uma parte de um muro. Era a inauguração da Praça de Saramandaia. Então, era Ah, meio que em comemoração a esse processo da inauguração da praça. E aí o pessoal chamou a gente para fazer essa pintura junto com o pessoal do grafite. Então, foi bem bacana, porque teve esse diálogo, né, do pessoal, né, que, enfim, está acostumado a pintar nas ruas. E a gente lá fazendo também uma pintura, mas com tinta de terra, que a sim. gente fez lá na hora. Esse que é bacana também. Muito É isso que impacto ele positivo, perguntar acho, como nos é bairros, feito. mas ainda envolvendo. Exatamente, Nanda. Nanda também estava presente no momento dessa pintura. É o que, prima? Eu ia lhe perguntar como é feito a tinta. Sim, Como é como feita. são feitas as tintas, né? Então a tinta leva água, leva uma terra bastante argilosa, o máximo de argilosa possível, porque é a argila que vai fixar na parede, na Sim, superfície. E cola. Você pode adicionar cola branca, tem gente que adiciona grude de polvilho. hum, Existem várias receitas para tinta, não existe uma única receita. Tem várias maneiras de fazer tinta de terra. Vai depender muito do contexto e do local que você vai pintar, né? uhum, Então, se for um local bem ventilado, onde haja fluxo de vento, você pode fazer com polvilho, grude de polvilho. sim, sim. Se não tiver tanto fluxo de ventilação, então é indicado fazer com cola branca. Cola. Uhum, E é legal você fazer com criança também, porque é uma cola que não é tóxica, você pode tocar, você não tem problema. sim. E foi uma oficina bem interessante, porque foi com as crianças do bairro, foi bem legal, as crianças ficaram super animadas pintando, foi bem massa, assim. Bem rico, né, prima? Foi Prima, bem rica a eu tenho experiência. uma pergunta na caixa de pergunta aqui. Eu vou ver, tá? Qual é? Certo. Certo. Acho que vai aparecer aí. Em termos econômicos, no caso de uma construção em zona rural, é viável construir usando a bioconstrução? Sim, claro, é Será? viável. É Sim, viável. A gente pode até também tocar no ponto, né, do custo-benefício e dos custos, né, que a gente tinha sim, pensado até em tocar nesse ponto. A gente tá em isso. que horas, só para entender? 7h38. Pronto. Ah, tem mais aqui, ó. Tem uma, essa. Foi de lá, né? Foi de como ficou no fim, né? A Pronto, pintura. massa. Essa é a pintura, exatamente. Esse foi o resultado da pintura, né? Que tem de um lado o mural com a parte de terra e do outro lado, ao redor, com o grafite Sim, do pessoal. sim, ficou massa. Bom, a pergunta se é viável em zona rural. Com certeza é viável. O lance da bioconstrução, muita gente acha que assim, o grande lance da bioconstrução é que você, ao invés de você investir nos materiais, você investe na mão de obra que vai preparar esses materiais para torná-los material de construção. Então, você Sim, pode ter uma construção, né, de materiais naturais, uma bioconstrução, que saia super barata, muito barata, mas você pode também ter uma bioconstrução que não saia tão barata assim, se você for contratar uma mão de obra para executar sim, essa bioconstrução, né? Então, esse é o sim. grande lance. Muita gente já me perguntou, mas bioconstrução é quase de graça, é muito barato, né? Eu falo, depende. Depende do contexto, né? Depende da situação. Se você vai contratar alguém, se você não tem experiência em construção, se você nunca construiu com terra, você vai precisar de auxílio técnico. Então, essa mão de obra precisa ser paga, né? Então, a mão de obra que vai cortar capim, que vai peneirar a terra, que vai preparar todo esse material natural, quase gratuito que você vai conseguir. Eu digo quase porque às vezes você tem um custo de frete, um custo É. de, né? Mas Uhum. praticamente gratuito. Terra, capim e areia, enfim, a depender do seu contexto, pode ser gratuito. Mas no caso, Leti, rapidinho, te interrompendo, uma dúvida que surgiu. Sim. Por exemplo, tem um projeto como esse que você está fazendo agora.
Uhum. O material, a terra, claro que o solo vai ser disponível, mas o capim, o tal, tem lá, como é que vocês fazem esse processo de captação do material para poder fazer tal serviço, tal obra? Então, cada local é um local, cada projeto é Sim, um projeto, né? Assim, não dá para ter uma. Eu vou dizer da nossa realidade aqui nesse projeto em bom, específico, né? A gente teve uma pequena movimentação de terra no terreno sim, para ajustar os níveis, né, da construção. Então, parte da terra é fruto do próprio terreno, uhum, mas outra parte é oriunda de movimentações vizinhas. Então, é, assim, estar atento. A gente estava passando na rua, viu que estava tendo uma obra de contenção de muro, uma sim, outra obra, e a sim. gente parou, testou a terra, viu que a terra era interessante, falou: essa terra tem algum destino? Você pode deixar lá no terreno? Então, tem essa coisa, assim, né? De Essa você. captação, né? Esse É, feeling, nem sempre você vai tirar a terra do próprio local. Nem sim. todo lugar tem terra para você tirar. Assim, que Uhum. bom que se tiver, mas nem sempre tem. Então, é recorrer a esses recursos e que geralmente flui, assim. Pode parecer difícil, né? Não conseguir e tal, mas geralmente flui e dá certo. Sim. Tem uma... Tem um pessoal. Ah, que Valete. tem um pessoal falando aqui. Bárbara, é uma coisa linda esse projeto. Pô, obrigada, Babi, obrigada mesmo. Eu falou aqui. Sil. Lete, eu já vi cupim até em parede de cimento. Tem algum tipo de proteção para o cupim não invadir o hiperadobe? Boas camadas de reboco. Isso daí é um ponto muito importante, Sil, que você tocou. Que eu acho que é muito interessante a gente citar, assim, que é essa ideia de que entra bicho, né, nas paredes. E isso, na realidade, não está restrito a paredes de terra, né? Qualquer parede que tenha buraco, que não esteja bem rebocada, ela pode ser uma casinha para os bichinhos, né? Por exemplo, um estigma muito forte que existe no Brasil são das casas de taipa e o barbeiro, né? Uhum. Que casa de taipa atrai barbeiro. Não, isso é um mito, isso não é verdade. Existem vários estudos, inclusive, que abordam isso e que comprovam que isso não é verdade, né? Qualquer parede que tenha buraco, o barbeiro ele pode se alojar e morar. Mesmo uma casa de bloco que não, Sim. enfim, né? Então, um bom reboco, uma boa proteção das paredes impedem que bichinhos invadam, né? Seja na Certo. construção de terra ou não. Uhum. E no caso, É, Led, o reboco, a gente não tem foto do reboco, mas ele é feito com o reboco, ele o reboco. é Então, com... existem várias camadas de reboco, várias possibilidades no reboco. Não existe também uma regra fixa. Depende muito do que você vai rebocar, onde, os materiais que você tem disponíveis. Mas, de um modo geral, eu diria que o básico de um bom reboco seria ter uma terra, areia, palha, e se você tiver esterco, é bom também. Não se assustem, o esterco ele não é danoso à saúde, ele não faz mal, ele na realidade ele é muito bom para as paredes e é ancestral utilizar esterco nos rebocos. E a gente tem construções novas, contemporâneas, que utilizam esterco. Então não Sim, estranhem ter esterco nos rebocos. Faz bem para a saúde, inclusive. sim. O Fernando pergunta: qual é a resistência das paredes às intempéries? A manutenção é similar a uma parede rebocada ou tem que ser mais frequente? Essa é uma boa pergunta, Fernando. O ideal é que quando você vai construir, já pensando em construir com terra, você tenha um projeto, né, um desenho de construção que preveja essas paredes, a proteção dessas paredes, né?
Então, o correto é você ter beirais generosos, né? Para quem não sabe o que é beiral, é aquela parte excedente da cobertura que sai da construção, né? Ó, vou botar essa não. Essa dá mais ou menos para ver, né? O beiral. Ele excedendo Sim, aqui a... no cantinho, exatamente. Esse foi um projeto que a gente construiu em São Gonçalo dos Campos. O Espaço Canto do Irapuru. Então, Fernanda, continuando, Tô interrompida. perdi o raciocínio. Não, tudo bem. Foi para ilustrar. Mas as paredes você pode proteger, né? Com elementos construtivos. Então, um bom beiral a principal proteção das construções de terra. Um beiral bom e uma boa elevação. O Johan van Lengen, que escreveu aquele livro Manual do Arquiteto Descalço, ele diz que construções de terra precisam de boas botas e um bom chapéu. A bota seria essa elevação, essa base, né, esse alicerce, e o chapéu seria esse beiral, esse telhado, essa cobertura. Somado a isso, você tem rebocos que protegem as paredes. Então, se você tiver uma parede que eventualmente não está tão protegida assim, você pode adicionar cal na massa, né? A produção do cal é menos impactante ambientalmente do que a produção do cimento. Então, por mais que seja também um material industrializado, e a cal, um detalhe importante, a cal reage melhor com a terra do que o cimento. Então, por isso que se utiliza a cal, por ser menos impactante ambientalmente e por reagir melhor com a terra, né? Você tem níveis de rebocos que também protegem. Por exemplo, você pode adicionar... na tinta. Você pode adicionar óleo de linhaça na sua tinta, que também vai ajudar a proteger junto com esse reboco de cal. E aí ele pergunta, a manutenção é similar a uma parede rebocada ou tem que ser mais frequente? Eu diria que similar, como qualquer outra construção. Tendo o chapéu, um bom chapéu e uma boa bota, vai ser similar, sim. Certo, ótimo. Então, Leti, conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho que eu coloquei aqui atrás, que foi em São Gonçalo dos Campos, né? Isso, quer falar desse primeiro, depois a gente fala lá do outro. É no mesmo lugar, né? Mas... É no mesmo lugar. Esse é o espaço interno do templo, que é um espaço de... É um templo, né? E a gente utilizou... Esse é um projeto que eu desenvolvi, Marcos Botelho, né? Que eu já mencionei ele. Ele foi o engenheiro responsável pela obra e pela execução, gestão da obra. E o bioconstrutor responsável também. As paredes são de taipa. Então, não sei se dá para ver muito bem pela foto, por estar pequenininha, mas se você olha de fora, você não imagina que é de terra, né? Porque a parede de terra pode estar também super nivelada, super no prumo, super reta, e você às vezes nem sabe que é de terra. A pintura também dessas paredes também foram com tinta de terra. Com terras que a gente foi retirando, né, da região, de barranco da região. Bonita aquela terra ali, vamos ver se é boa. E aí a gente fez as tintas do templo dessa maneira. Massa. Massa. O piso, Leti? O piso é de cimento queimado. De cimento queimado, mas existem pisos de terra. Pisos de terra. Como a gente deixou... Oi? Sim. Não, Tis, eu ia falar que como você pode aliar uma técnica tradicional com uma bioconstrução. No caso, o piso já é de cimento queimado. Exatamente. A parede é hiperadobe? De taipa. Pronto. Exatamente. A tinta já é terra, né? Já é interessante. E você pode falar da estrutura do telhado, que a outra foto não veio, mas se você quiser falar como é o nome? Viga recíproca. Isso. Eu sabia que tinha alguma coisa com... A estrutura dessa cobertura é bem interessante, porque esse vão
Ele tem, se eu não me engano, 9 metros. Tem um tempinho já que a gente fez, mas se eu não me engano, é 9 metros de vão. Então é um vão grande. Então, como vencer esse vão sem precisar ter um pilar no meio, né? Então a gente optou por fazer vigas recíprocas. Foi um desafio, assim, pra gente, porque é bem desafiador, né? O que são vigas recíprocas? É uma pena que não dá para botar a foto que a gente selecionou. Foi. Mas você coloca uma espera, né? Aí você coloca a primeira viga. Aí as outras vigas vão sendo apoiadas umas nas outras. Quando todas as vigas são colocadas, as esperas são retiradas e a estrutura se assenta uma na outra. Se assenta uma na outra, você não precisa ter pilar no meio. Tem muita gente que faz, por exemplo, como é o nome daquela peça? Pinhão? Me esqueci o nome da peça, de estrutura, que também tem esse mesmo princípio, similar. Então, a ideia era vencer esse vão. A execução foi assim, foi muito importante ter o seu Antônio, que é um mestre carpinteiro. Peão, pronto, peão. Aqui, Botelho falou aqui, que é o peão. Seu Antônio, que é um mestre carpinteiro de Santa Luz, ele foi muito importante para a execução, que deu tudo certo nessa execução, muito também pela sabedoria dele. Os cálculos estruturais foram feitos por Marcos. E aí foi assim, união do conhecimento técnico com o prático da vida dele, que décadas e décadas de prática. Então foi bem interessante assim, a execução desse espaço. E o Fernando pergunta se tem uma claraboia central. Na realidade, assim, esse é um templo de cerimônias xamânicas, né? Então, o contato com a natureza era muito importante, né? Para as mulheres maravilhosas que sonhavam com esse espaço, né? E todas as pessoas que usam esse espaço. Então, a relação com a natureza é muito importante. Então, a gente fez meio que uma brincadeira, assim, aliando a luz natural com a terra no meio, né? Essa parte verde o prático também é técnico. Exatamente nisso. Você tocou exatamente. O prático também é técnico. A gente tem essa mania de dividir, né? Popular, técnico. E, na realidade, tudo é a mesma coisa. Assim, né? No fundo, tudo é a mesma coisa. Mas, bom, não é bem uma claraboia, é uma abertura. E a gente colocou, não sei se dá para ver pela sombra, parece que tem uns cabelos, assim, né? Na realidade, é uma palha de piaçava que direciona a água da chuva para o centro. Né? Então, o piso ele tem uma pequena inclinação para o centro para garantir que eventuais respingos que caiam fora, caiam depois, né? Sejam direcionados para a terra. E é isso. Essa cobertura, é possível você ter uma cobertura fechada em cima. A gente e as clientes optaram por não fechar. Mas é possível fechar também. Certo. Leti, estamos com 6 minutos para finalizar. Pronto. Se você quiser falar do custo, benefício do custo, para a gente fechar o assunto, você que manda. Eu acho que a gente acabou tocando, né? Falando sobre isso, assim, depende muito de como se vai construir, né? Se você vai ter... Se você vai contratar todo mundo para construir para vocês, né? Se você, por exemplo, não tem a possibilidade de construir a própria casa. Muita gente, a maioria das pessoas, hoje em dia, não podem participar da construção da própria casa. Ou então, isso é uma situação, você vai ter um determinado custo mais alto. Você está contratando a mão de obra. Ou então, não, eu quero construir minha casa, eu vou fazer parte do início ao fim, mas eu não tenho experiência. Vou contratar alguém para me dar um suporte. Então, você pode reduzir o custo você participando. Ou então, não, eu tenho noção, sim, eu
tenho conhecimento, vou construir minha casa. Você já reduz muito o custo. Então, depende muito do contexto, assim. A gente dá um valor, né, enquanto grupo, a gente diz que para contratar o serviço, aqui na Bahia, é R$ 1.500 o metro quadrado de construção. Sim. Um nível ótimo. Assim, claro que depende muito do projeto. Se for um projeto muito complexo, não, talvez seja mais caro. Ou mais simples, talvez seja mais barato. Mas a média seria R$ 1.500 o metro quadrado. Você não precisando se envolver na construção, né? Na construção. Dando dinheiro e recebendo a chave da sua construção. Mas é isso. Depende muito de como você quer construir, né? Sim. E... Ai, gente, que legal que vocês gostaram. Muito feliz. Muito também. Feliz. Obrigada a todos que estão falando, que estão elogiando. E obrigada, Leti, por todo o conhecimento. Acho que a gente vai finalizar. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Se tiver, pergunta. Ou se não der tempo, se quiser, passa para mim que eu passo para a Leti. Ou passa para a Leti diretamente, que nós vamos ter o prazer em ajudar vocês a tirar dúvidas, né? Porque daqui a pouco termina o tempo. E talvez Gratidão. A live, né? Obrigada, gente, também. Gratidão a você, prima, por ter Obrigada, prima. trazido esse assunto aqui pra gente. Pra quem conhece e para quem já conhece e é encantado pela bioconstrução, conhecer um pouco mais, ainda mais com uma experiência viva que você está agora participando de uma obra e a gente pôde mostrar um pouquinho dela para o pessoal. Então, obrigada a todos que estão presentes. Obrigada mesmo. Todo mundo. Obrigada, Bu, por me chamar, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho aqui. Você sempre feliz. Beijo a todos que estão comentando, todos e todas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Nós vamos encerrar agora, certo? Qualquer dúvida, podem falar com a gente, que a gente está aqui aberto a tirar quaisquer dúvidas. Certo? E vamos disseminar a bioconstrução, né? Vamos sim. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Durmam bem. Beijo. Vai ter mais outras, né? Vamos sim. Vamos sim. Aí a gente separa um tema específico, fala mais daquele tema. Pode ser alguma técnica, né? Construtiva. E a gente vai falando. Certo? Massa. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos encerrar. Boa noite, pessoal. Tchau.